Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente, houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo, que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: não tenhais medo, sei que procurais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava, e de depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e que vai à vossa frente para a Galileia. Lá vós o vereis. É o que tenho a dizer-vos. As mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando os seus pés. Então Jesus disse a elas: não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, esta celebração, a mãe de todas as celebrações, a mãe de todas as vigílias, como nos ensina Santo Agostinho, é uma celebração que a gente precisa e deve, a cada ano, nos colocarmos em uma proposta de espiritualidade, de aprender e de celebrar, de colocar em nossa vida os ensinamentos que esta vigília nos traz. Do ponto de vista prático, né, ela é até um pouco longa, né, porque ela é para ser celebrada durante a noite, né, fazer a festa, a Páscoa durante a noite. Mas ela é continuidade da missa, quase como que ela é a conclusão do tríduo, né, que nós celebramos na quinta, sexta e no sábado, hoje. Mas do ponto de vista prático também, tirar um pouco das leituras, né? Normalmente nas comunidades não se tem o costume, às vezes, de fazer, né, o batismo dos adultos, que era comum e que se fazia e se preparava muito para esse dia. Nós temos, então, nessa praticidade, o importante, a renovação do nosso batismo, a vivência da nossa fé. Então, mais do que nos preocuparmos com tantas coisas bonitas que tem, né, e inclusive eu já disse aos ministros, aos coroinhas, às pessoas da liturgia, as pessoas que nos ajudam, né, quem canta, é bonito porque
temos a possibilidade de participar, né, de tantas formas. E, ao mesmo tempo, pode parecer assim até um pouco trabalhoso para alguns, né? São tantas coisas, tantos detalhes que nós devemos ir fazendo, né, durante a celebração. Mas o importante é que nós possamos pensar, né, que nós vamos da criação até a redenção. Então, as leituras que nós ouvimos, a leitura do livro do Gênesis, né, que fala da criação. Na criação, nos ensina a igreja, né, Deus não desiste. Depois fala da aliança, né, com Abraão, da aliança com a salvação daqueles que são os egípcios, a libertação. Então, ali a Páscoa, né, o Êxodo 14, né, então Deus que volta atrás, Deus que se mostra atento à libertação, né, Deus que não se esquece, a libertação do povo e também a libertação trazida por Jesus. E na ressurreição, no texto de Mateus, Deus que é plenitude do amor para todos nós, suas criaturas. E o sentimento daquelas mulheres, daquele povo, podemos perceber que é um sentimento, em primeiro lugar, de medo, misturado ou junto com o sentimento da alegria, né? O medo no sentido da incompreensão, ainda não entendiam, mas ao mesmo tempo a alegria. E assim, hoje, nós nos reunimos para esta celebração. A noite das noites, a noite mais clara que o dia, a mãe de todas as vigílias, a noite em que a treva é superada pela luz da ressurreição. A noite em que a escuridão tem o símbolo, tem a luz para iluminar. E é uma luz, né, que simboliza o próprio Cristo. Nós temos então, né, o símbolo do fogo. O fogo que aí vem significando, e a bênção do fogo novo, o círio pascal, o Cristo ressuscitado. E o fogo que tem esse sinal de transformação. Na Bíblia, o fogo traz esse sentido também de transformação. E na nossa vida também. Embora, e graças a Deus, hoje nós temos a consciência, né? E a gente usa mais o fogo hoje para cozinhar do que para limpar, né? Mas houve tempos e ainda há lugares em que as pessoas usam o fogo para limpar, né? Para transformar e etc., né? Então, isso aí é uma das funções. E o fogo, ele transforma, ele queima, ele danifica também, né? Mas o fogo também era para transformar. Eu creio que aqui, né, pelo o jeito da cidade, um pouco semelhante também à minha cidade, nós temos e tivemos algumas pessoas que trabalhavam, né, no ferreiro, né? Quando eu era criança, uma das coisas que eu achava bom ver e que o povo não deixava ver era isso, né? Porque levava lá um ferro e batia, fazia lá a foice, a enxada, o fogo terrível, né? Mas ele transforma. E nós pensarmos o fogo no sentido da Bíblia, lá no livro do Êxodo, e o fogo para nós hoje, ele deve transformar. A luz que acendemos lá fora, e dessa vez, esse ano,
o círio não apagou, de vez em quando a gente acende e, né, embora hoje deu até uns pingos na hora lá, vocês viram, né? Eu falei, se pingar um pingo aqui exatamente, pode ser que nós vamos ter que acender novamente, né? Mas o fogo, a luz de Jesus ali, é a luz da força, a luz espiritual, a luz que dá condições para que nós possamos vencer as trevas da nossa vida. A luz que será oposição às trevas da nossa vida. A luz que exalta o belo, a alegria. A luz que queremos caminhar, né, como filhos dela. São João nos ensina a caminhar, né, como filhos da luz, e a luz é Jesus. Na Bíblia, Deus é a própria luz. O texto de São João, a luz brilha nas trevas, a luz do mundo. Quem crê torna-se luz. Por isso, o círio pascal, que expressa essa luz de Jesus, possamos deixar ser iluminados por esta luz, por este Jesus que é luz. Meus irmãos e irmãs, as leituras que nós ouvimos do texto de Gênesis, também da carta aos Romanos e do Evangelho, nos convida a viver a nossa fé. É interessante observar no texto do Evangelho, no texto que nós ouvimos da primeira leitura, é bonito, né? E várias vezes tem uma repetição. O que é que repete lá? Dá uma olhadinha. Não sou muito de perguntar, não, mas eu tenho o folheto aí. O folheto vocês podem colar, então. Porque se a gente perguntar, é igual missa das crianças. Se perguntar e a criança responde uma coisa muito atrapalhada, a gente tem que contornar, né? Então, é melhor não perguntar para não passar aperto, né? Então, a gente faz. Mas aí, no texto da Bíblia, do livro do Gênesis, repete, né? E Deus faz um dia e outro dia, e vai tendo sempre uma repetição. Deus viu que tudo era bom. Que tudo era bom. Então, quando nós meditamos a criação de Deus, tudo é bom. E Deus cria tudo para nós. Às vezes nós, a humanidade, nas escolhas, né? Acabei de falar, o fogo é algo que é bom, né? O fogo cozinha o alimento e tal. Mas o fogo, se mal usado, ele vai danificar, vai transformar, vai causar um mal, né? Causar até a morte. Aí é a questão da escolha do uso do fogo. Mas Deus viu que tudo era bom. E por último, a criação do homem, da pessoa. Deus nos criou e nós somos bons. Então, a maravilha da criação, nós vemos hoje nesta celebração. E a maravilha da redenção, que é a entrega de Jesus. A libertação definitiva é Jesus com sua vida, com sua paixão, com sua morte e com a sua ressurreição. No Evangelho nós temos o anúncio. Ele ressuscitou, não está aqui. Mas ide para a Galileia, lá vai me encontrar. E outra coisa, Jesus se mostra ressuscitado. Quem crê em Jesus Cristo, o encontra no seu coração, o encontra na sua palavra, o encontra na comunidade. Porque Jesus se faz presente na palavra, na Eucaristia, na comunidade. Por isso nós vamos hoje pensar na maravilha da criação de Deus,
e na maravilha da redenção de Deus. O destaque do livro do Gênesis, a criação, e do Evangelho, a ressurreição. 2 momentos apenas, né, de uma longa vida, de uma longa história, mas muito importante. A luz de Jesus, a luz criada por Deus, é oferecida por Deus, é a salvação por todos nós. Que Jesus seja sempre a nossa luz. Para finalizar, nós vamos ter daqui a pouco o sentido da água, né, que representa aquilo que lava, transforma, purifica. E o nosso batismo. Pelo batismo nós somos mergulhados no Cristo e Cristo no nosso coração. Portanto, o símbolo ou o significado da renovação e da água em nossa vida, que nós queremos continuar caminhando como filhos e filhas de Deus, como filhos e filhas da luz de Deus. Que Ele nos ajude, que Ele nos transforme, que nós deixemos que sua ressurreição esteja em nossos corações. As mulheres foram encontrar Jesus, o encontraram ressuscitado. Nós viemos encontrar Jesus, que nós possamos encontrá-lo sempre ressuscitado em nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.